pensar os resultados surpreendentes das eleições gerais de 2018 e esses 3 primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro. Esses são os temas do nosso Fórum Internacional de Ideias, com a participação de Edson Sardinha, que é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás e é editor-chefe do site Congresso em Foco, provavelmente, com toda certeza, aliás, o principal site de notícias políticas do Brasil nos últimos anos. Além do Edson, nós temos também o José Medeiros da Silva, nosso cofundador aqui do Fórum, diretamente da cidade de Hangzhou, na China. José é professor da Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang, e eu, Antônio Marcelo Jackson, aqui de Ouro Preto, Minas Gerais, da Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, José, bem-vindo. Edson, bem-vindo. E aí, Edson, fica você como aquela pessoa que, então, inclusive, vale aqui a citação, né? A sua empresa enfrentou de forma direta, na época, o então candidato Jair Bolsonaro, né? E o site Congresso em Foco foi ameaçado, alguma série de coisas. Enfim, eu queria que você fizesse, se é que é possível, uma síntese para a gente começar a conversar desses resultados surpreendentes, essa eleição estranhíssima que foi a eleição de 2018 e esses 3 primeiros meses do governo de Jair Messias Bolsonaro. Edson, mais uma vez, bem-vindo aqui. A palavra é sua, meu amigo. Obrigado, doutor Marcelo. A eleição de 2018, acho que ela, de certo modo, ela pegou muita gente de surpresa, né, no sentido de que havia uma expectativa, por exemplo, em relação ao Congresso, que houvesse pouca renovação, por causa das regras eleitorais, por causa os parlamentares que estavam no exercício do mandato tinham uma verba maior para receber do partido, né, e o que a gente viu foi uma eleição, na verdade, com muita renovação, né. No Senado é a maior renovação desde a redemocratização, né, do país. E no Senado, na Câmara, é a segunda maior de lá para cá. Acho que houve aí um fator aí que foi a carona, né, que muitos desses candidatos pegaram com a candidatura do Jair Bolsonaro. Né, quer dizer, com aquele discurso de linha dura, de estar contra tudo que está aí, né. E aí o que aconteceu é que o Congresso ficou muito mais conservador, né? A direita cresceu muito no Congresso, o centro praticamente deixou de existir, assim, ele encolheu muito o centro, né? Quer dizer, o MDB, por exemplo, né, desidratou bastante, né? E aí no Senado tem, por exemplo, muitos parlamentares que não, políticos, né, que assumiram agora, mas que não tinham nem passado na política, que surpreenderam, né, muitos deles apareciam em 3º, 4º lugar nas pesquisas, na reta final, e acabada a eleição, né, apurados os dados, eles estavam em 1º, 2º lugares, né. Na Câmara é interessante que temos mais de quase 120 deputados que nunca tinham exercido nenhum cargo político antes, né, não exercido nenhum mandato. Então, a gente tem aí um Congresso que ainda está tateando muito ainda, né, porque, por um lado, ele trouxe para o Congresso muitos atores aí que são novatos na política, muitos se fizeram com discurso contra o sistema, mas eles não sabem apontar muitas soluções, né, quer dizer, então, de como fazer diferente. Eu acho que esse também é um problema que o próprio presidente Bolsonaro está enfrentando também, né, quer dizer, ele diz que ele quer fazer diferente, que não quer fazer igual aos outros, mas ele não sabe o que fazer, né, na verdade, esses 3 meses mostram assim, um governo completamente perdido, né, e é um governo muito confuso porque ele é formado por vários setores, né, quer dizer, você tem o setor ali financista, né, capitaneado ali pelo Paulo Guedes, né, quer dizer, o mercado acabou apoiando o Bolsonaro por causa dele, da presença dele na campanha, né, do Paulo Guedes, e
os setores religiosos, né, os evangélicos, sobretudo, né, os evangélicos foram muito importantes para a vitória do Bolsonaro, né. A estimativa de que os evangélicos despejaram 10 milhões de votos a mais em Bolsonaro do que no Haddad, né? Quer dizer, isso foi um diferencial enorme a favor dele. Você tem os militares também, né? Que é um contingente importante, talvez o mais qualificado aí entre os ministros, né? Dentro do ministério, né? Do governo. E você tem ali algumas figuras que tem um certo messianismo ali, algumas figuras um pouco polêmicas, né, vamos dizer assim, esses seguidores aí de Olavo de Carvalho, enfim, então acho que virou meio que uma colcha de retalhos, né, quer dizer, é um governo conservador, né, esses setores aí que eu citei, em geral, são conservadores, só que não está dando liga, né, você tem ali os militares, por exemplo, formaram um núcleo forte dentro do governo, mas que estão tendo embates aí com o próprio Bolsonaro em alguns momentos, né, quer dizer, de certo modo, eles meio que tentando tutelá-lo ali, né, dos seus arroubos, né, você tem ali evangélicos com, às vezes, um discurso que não agrada o pessoal da economia, do mercado, ou os próprios militares, né? Então, assim, acho que é um governo que não está conseguindo sair do lugar, né? Quer dizer, muito voltado para a campanha política, né? De ter um inimigo, né? Então, o inimigo é a esquerda, o inimigo é o PT, é o comunismo, e assim, sem ação, né? Quer dizer, parece que não tem propostas para o país, né? E deixa, por exemplo, estratégias como a própria educação completamente acéfala, né? Quer dizer, com um ministro que até agora não mostrou nenhuma competência para o cargo e com disputas internas, né? Intensas ali, quer dizer, então acho que esses 3 meses assim, foram praticamente perdidos, né, para o governo. José, algum comentário? Eu tenho algumas perguntas aqui, mas aí eu passo a palavra para você democraticamente. Professor Antônio, por favor, vamos ouvir as suas perguntas. Bom, então vamos lá. O Edson, e é lógico, extensivo também a você, José. Eu fico pensando, eu vou pegar as suas palavras e algumas reflexões que nós já tivemos chance de conversar em outros momentos, nós 3, aliás, já tivemos chance de conversar. O primeiro é essa fragmentação na eleição de 2018, eu estou pensando lá na Câmara dos Deputados, principalmente, né? Aonde você coloca o Edson colocou de uma forma muito precisa, né? Essa desidratação do centro, né? E ao mesmo tempo, uma inexperiência brutal dos elementos de extrema-direita, ou de direita, pura e simples, tá? A partir dessa renovação, criaram situações completamente anômalas e atípicas, dentro do meu ponto de vista, tá? E aí é o que eu coloco em discussão aqui, tais como você ainda aceitar a presidência da Câmara, ou mesmo a própria presidência do Senado, aí por outras razões, mas, de certa maneira, caindo praticamente no mesmo ponto, de um partido, que é o DEM, que na Câmara dos Deputados, o DEM, se a minha memória não me trai, está com 29 deputados. Né? Em condições normais, um partido com 29 deputados federais, ele jamais faria o presidente da Câmara. Quer dizer, é uma coisa assim completamente atípica, né? E aí faz com que, por um lado, e aí, só para encerrar minha reflexão nesse item, para colocar na conversa com vocês. Por um lado, você espera, e era mais ou menos previsível isso, eu mesmo me lembro de ter comentado, não me lembro se com vocês, mas com outras pessoas, de que essa inexperiência deles os obrigaria a aceitar a liderança ou a presidência de alguém que soubesse como apertar o botão, era essa a expressão que eu sempre usei, e aí o Rodrigo Maia cai como uma luva nesse aspecto, né?
é o sujeito que sabe apertar o botão. Agora, o partido dele é um partido completamente insignificante nos dias de hoje, vamos também combinar, né? Isso por um lado. E, por outro lado, é a ausência de projeto de governo, né? Porque se a gente reduzir todo o projeto de governo a uma reforma da Previdência, que, na verdade, sejamos também muito sinceros, praticamente todos os governos fizeram alguma reforma, sempre reformas insuficientes. O próprio Lula fez uma reforma da Previdência, o Fernando Henrique tinha feito a sua. E o que está em pauta muito tem a ver com uma discussão que está lá no governo do Temer. Quer dizer, então, nem propriamente vai ser a reforma que eles desejam, né? Do que o Paulo Guedes deseja, pelo menos. Então, e até mesmo porque dentro dessa fragmentação partidária, e aí eu encerro, por exemplo, até entre os militares, né, houve um racha, né? Porque quiseram preservar as altas patentes, e aí as baixas patentes, que também elegeram deputados federais, né, não nos esqueçamos disso, eles pularam, né? O calo apertou e eles começaram a reclamar, quer dizer, olha, não é assim que funciona, né? Já que querem manter privilégios, vamos manter o privilégio da classe, digamos assim, né? E provocou um racha também ali. Então, ou seja, eu coloco em discussão isso, quer dizer, primeiro, essa fragmentação absoluta permite que um partido insignificante, hoje insignificante, que é o DEM, tome a presidência, o que coloca inúmeras interrogações para os passos seguintes, porque como é que o Rodrigo Maia coordena a Câmara dos Deputados nessas condições, né? Já que o seu próprio partido é um partido insignificante. E segundo, essa clara percepção de que não há projeto de governo. Quer dizer, o grupo que ganhou a eleição em 2018 parece que ganhou sem querer. Parece que eles mesmos não esperavam sair essa vitória, né? Porque passados 3 meses, fica pelo menos dá a entender isso. Aí eu coloco isso para o debate aí com vocês dois. Aí, Zé, não sei se você quer falar agora, se eu volto para o Edson. Vamos ouvir o Edson. Ontem, aliás, eu conversei com o Rafael, que é lá da Xinhua. Ele até estava vendo a possibilidade de entrar aí no site, mas eu acho que não deu, lá em Pequim. E eu dizendo, olha, Rafael, amanhã eu não vou falar nada. Eu quero ouvir muito, principalmente porque eu sei que o Edson está em Brasília, dentro do Congresso, tem não só a capacidade de análise, mas também da percepção sensitiva das inquietações, dos grupos, né? Das tendências, enfim, de como vai ser essa legislatura, né? Então, eu estou realmente hoje, assim, me contendo para ouvir o Edson. Depois eu vou fazer algumas, não perguntas, mas alguns comentários, mas justamente para provocar a fala dele, para ver se a gente atualiza o quadro, né, a nossa percepção sobre o que está aí dentro desse novo Congresso. Eu acho que a gente tem, até hoje também, aí já estão 3 meses de governo, quer dizer, o governo conseguiu montar uma base parlamentar até hoje, né? A base do governo se restringe basicamente ao seu partido, o PSL, partido que tem muitas disputas internas também, né? Conseguir ali alguns nomes que vieram ali daqueles movimentos pró-impeachment, movimentos ali alguns ligados aos movimentos de 2013, 2015, tem muitos militares ali no meio, né, militantes aí de pautas conservadoras como Escola Sem Partido, e o presidente acabou fazendo uma aposta arriscada, né, acho que com esse discurso de que quer fazer o novo, né, quer dizer, não quer repetir as práticas antigas e tal, acabou colocando, por exemplo, na liderança do governo, né, tanto na Câmara quanto no Congresso, né, parlamentares inexperientes, né, de primeiro mandato, né, e que nunca exerceram outros cargos públicos, né, e isso cria também um ruído ali para o governo, né, quer dizer, esses
líderes acabam não tendo o respeito ali daqueles parlamentares que estão há mais tempo, né? Na verdade, quem manda ali no Congresso são os parlamentares que estão há mais tempo, né? Que tem mais experiência, conhece ali como funcionam os bastidores, né? Tem as suas alianças antigas, né? Então, assim, chega esse pessoal novo, às vezes com muita vontade, querendo às vezes aparecer, né, alguns mais para fazer barulho mesmo, outros com algumas intenções mesmo, enfim, mas não consegue, né, enfim, fazer, seja por incapacidade, seja por falta de experiência, por falta de articulações ali dentro, né, quer dizer, e aí acaba que o Rodrigo Maia se viabilizou como uma grande referência aí do governo, porque não tinha outro nome, né, quer dizer, o Bolsonaro, quer dizer, não tinha uma outra opção, mesmo dentro do seu partido, ou de algum outro partido ali próximo para ter um aliado ali, né, um interlocutor. E aí já tinha o Rodrigo Maia, que já estava no cargo, né, quer dizer, todo mundo sabe que ele fez um loteamento de cargos ali dentro da Câmara para se reeleger, né, está tendo até dificuldade de contemplar aí os aliados com tantos cargos que ele prometeu, está dividindo alguns cargos para poder distribuir, né, enfim, e aí ele, tanto que ele conseguiu se reeleger com apoio aí de mais de 15 partidos, né, quer dizer, mesmo estando no DEM, que não é um dos maiores partidos hoje, ele conseguiu né, uma projeção, um espaço muito grande, né, acaba dividindo ali com o Bolsonaro, né, em determinados momentos acaba sendo o homem mais poderoso aí da República, né, e assim, e aqui em Brasília todo mundo sabe que ele não tem uma boa relação com o ministro da Casa Civil, né, que é o Onyx Lorenzoni, apesar dos dois serem do mesmo partido, mas eles têm uma disputa antiga e interna, né, de certo modo o Maia enfraqueceu o Onyx, né, que todo mundo acreditava que o Onyx seria o articulador do governo ali na Casa Civil, né, seria o homem que fazia essa interlocução, mas o papel dele tem sido muito tímido, né, cogitava-se no início que ele seria ali um dos superministros, acabou não tá tendo esse protagonismo, né, e aí o que ele conseguiu fazer, o Onyx, foi ajudar a eleger o presidente do Senado, que era um parlamentar completamente apagado, ninguém falava nele, é um parlamentar de pouquíssimos discursos, né, pouquíssimos projetos, enfim, que nunca se manifestaram em votação nenhuma, e que conseguiu ali, com o apoio do DEM, né, enfim, aglutinar em torno de si outros senadores que estavam, né, não queriam a volta do Renan Calheiros, a presidência da casa, enfim, senadores que estavam chegando, que queriam marcar posição para dizer que eram contra esse sistema que estava aí, né, e isso acabou, acho que fazendo ele foi, na verdade, tinha ali vários candidatos à presidência do Senado, e os outros foram caindo, né, quer dizer, por um motivo ou outro, e ele acabou restando ali, e naquele movimento de abertura de voto ali, aquilo foi fundamental para ele vencer, né, que se a eleição fosse, quer dizer, a eleição foi secreta, mas os parlamentares abriram o voto, né, agora se não tivessem aberto, provavelmente ele não teria sido eleito. Não, só um parêntese rápido, a eleição da presidência do Senado, ela por si só já merece um capítulo à parte de qualquer conversa, porque naquele momento que foram contados 82 votos, num total que só poderia ter de 81, realmente ultrapassou todos os limites, né, de bom senso, de absurdo, de qualquer coisa que se queira chamar ou nominar ele. Mas, enfim, o que eu fico pensando, Edson, de novo, né, essa coisa toda, até quanto... porque, vamos lá, a teoria política clássica, pela clássica contemporânea, ela trabalha com a ideia de que as instituições elas têm uma elasticidade limitada.
Quer dizer, a corda estica até um certo ponto. Tá? E essa corda, ela pode esticar e pode ser trabalhada numa tensão bem grande se as peças estão mais ou menos nos seus devidos lugares. Agora, quando eu fico pensando que, e aí pegando de novo a tua fala, o teu comentário preciso, né, de que esperava-se que o ministro da Casa Civil tivesse um papel de protagonista, que ele de fato não tem. Tá? Praticamente não ouvimos o nome dele, né? Em momento algum, né? Principalmente nesses últimos 30 dias, com certeza ele mal foi citado na grande imprensa, né? Temos um governo que continua ainda agindo. Eu me lembro, lá no final de janeiro, eu concedi uma entrevista a uma agência de notícias, onde eu dizia que o governo parecia que estava em campanha. Muita gente desceu o sarrafo no pobre locutor que vos fala, e a impressão que dá é que nos 3 meses continua em campanha, né? É um governo que funciona só no Instagram, no Twitter, né? Ele não parte para o mundo real. Mas aí, voltando à minha fala da teoria política, né? Das tensões que podem ser, as instituições podem suportar. Como é que eu fico de novo pensando? Lógico que nenhum de nós tem bola de cristal, mas essa coisa de uma Câmara dos Deputados comandada por um sujeito cujo único mérito é que ele sabe apertar o botão, no final é isso, né? Ele sabe os trâmites, ele sabe todo ali debaixo do pano do Congresso, como é que funciona, sem que tenha um partido para sustentar, ele próprio como presidente da Câmara, ou até mesmo, aí voltando ao teu comentário, quer dizer, cadê a base parlamentar desse governo? Eu fico me perguntando até onde essa corda vai esticar, ou se essa corda arrebenta num prazo muito mais curto, entendeu? Porque eu não sei, eu nunca vi um Congresso. Aí, Edson, eu peço a tua memória e ao Zé também, pensar num Congresso que tenha tido uma realidade como essa, tá? De uma fragmentação tão gigantesca, onde o comando está nas mãos de alguém que não tem muito controle, né? Eu fico pensando nisso, né? Até onde essa coisa aguenta, porque... ou seja, não estou nem colocando em discussão a falta de projeto do governo Bolsonaro. Eu penso no próprio Congresso Nacional se vai aguentar isso, né? Aí eu passo a conversa para vocês aí. O que acontece é que também outro motivo aí dessa paralisia aí de bate-cabeça, né, quer dizer, dentro do Congresso, né, dos líderes governistas, está muito relacionada também à questão da distribuição dos cargos, né, quer dizer, o governo está demorando muito a distribuir os cargos que estão sendo oferecidos muitas vezes não interessam aos parlamentares, né? Então fica, de certo modo, ali um jogo ali para quem pisca primeiro, né? Quer dizer, entre eles, o governo ali esticando a corda para um lado, o Congresso esticando por outro, né? E vai ficando uma coisa, de certo modo, perigosa, né? Quer dizer, a corda pode arrebentar a qualquer momento. E acho que a grande dificuldade do Bolsonaro é porque ele diz que não quer governar como era antes, mas ele não sabe como governar, né? Quer dizer, ele não tem um modelo alternativo, né? Quer dizer, está deixando um vácuo aqui, né? Quer dizer, não vou fazer o que eu fazia, eu não sei o que eu vou fazer, não sabe o que vai fazer diferente. E ele, que teve aí quase 30 anos de mandato na Câmara, né? Está adotando uma postura, no mínimo, estranha, né, dizendo que, enfim, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, a discussão agora é no Congresso, já fiz a minha parte, né, e a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né, o governo, enfim, representado pelo presidente da República, tem sim que se movimentar dentro do Congresso, articular, enfim, fazer prosperar a sua pauta, né, as coisas não funcionam assim, né, quer dizer, completamente descasadas, né, quer dizer, isso faz parte da política, né, quer dizer, não é necessariamente que você vai distribuir um cargo ali, aquilo é um caso de corrupção, por exemplo, né, o poder implica muito isso, né, de
Você tem que dividir, tem que saber negociar ali o poder, né? E se você não fizer isso, né, a história recente mostra que os presidentes que não souberam fazer isso não conseguiram terminar o prazo do governo, né? E da Dilma no seu governo, né? Quer dizer, e ele tem botado um discurso até mais, de certo modo, até mais radical que esses outros dois presidentes, né? Quer dizer, a Dilma ali ainda, por mais que ela própria não tivesse perfil, nem paciência, não gostasse de negociar, mas, enfim, ela tinha ministros ali, líderes, né, que conseguiam fazer esse papel, né, conseguia cedia ali, negociava alguma outra coisa ali e tal. Agora ele, com um discurso, assim, intransigente, né, enfim, ele não sabe para onde vai, né, você tem, ele tentou ali puxar ali apoio desses partidos chamados Centrão, né, como o próprio DEM, o PP, o PRB, o PSD, Solidariedade, enfim. Mas mesmo esses partidos não têm interesse hoje em participar exatamente do governo, né? Primeiro que já ficaram fora da escolha ali do primeiro escalão, né, dos ministros, né? E segundo, não sentem firmeza neste governo, né? E eles se sentem, na verdade, eu acho que mais poderosos do que o próprio governo, porque é um governo que se elegeu praticamente com um partido só, né? E não consegue sair disso, não consegue ampliar a sua base, né? Se você olhar no Senado, por exemplo, onde o partido tem 4 senadores, quer dizer, que apoio tem o Bolsonaro ali, né? Em tese não tem nenhum, porque ali em tese ou os parlamentares são da oposição ou são independentes, né? A maioria se declara independente. Mas como é que você vai conseguir governar se tendo um Senado que você tem 5% da composição da casa, né? Quer dizer, você vai ter, sim, que negociar, vai ter que conversar com os parlamentares, vai ter que atender, né? Essa é uma outra crítica que tem sido feita, de que ele não tem atendido os parlamentares, não digo nem nos seus pleitos, mas mesmo no encontro, né, em pedido de audiência, né? A gente sabe que os parlamentares reagem muitas vezes, né, negativamente quando se sentem preteridos, né? Parlamentares do próprio partido do presidente reclamam do tratamento também dispensado pelos próprios ministros, né? Que muitos deles também não têm esse perfil político, não têm, né, um passado de político, assim, então não sabe muito bem como lidar com parlamentares, enfim, então, acho que você mesmo disse, assim, a gente não tem bola de cristal para prever nada, né, mas é um governo que tem dado sinais preocupantes, né, e é o governo que é o seu principal opositor hoje também, né. A oposição, se você for olhar, ela não tem grandes movimentações, assim, quer dizer, o governo que é o maior causador de crises até agora, né, quer dizer, o governo que em pouco tempo, em menos de 3 meses, sofre 2 derrotas na Câmara, né, é um governo que já está com a popularidade em baixa, em comparação com outros governos no mesmo período, né. Então, ele vai ter que tomar muito cuidado para que essa baixa, né, na popularidade dele, né, não vire ali um trunfo a mais, né, para o Congresso tentar eventualmente derrubá-lo, né. Hoje já não tem mais o apoio exatamente do mercado, né. O mercado se decepciona muito com ele, né, principalmente com esses desajustes, né, quer dizer, conseguiram montar uma equipe econômica forte, né, com nomes de currículo e nomes muito alinhados aí ao mercado, né, nomes bem liberais e tal, mas eles sentem que essa falta de articulação do governo, essa falta de comando, né, essa falta de força ali no Congresso está fragilizando eles. Eu fico pensando, né, o que eu vou falar aqui não é novidade nenhuma, vários analistas já falaram isso, que essa coisa do Jair Bolsonaro ter a sua origem no baixíssimo clero, né,
porque ele não era do baixo clero, ele era do baixíssimo clero. Ele nunca fez parte de comissão nenhuma, ele nunca fez parte de qualquer grupo do Congresso Nacional que debatesse alguma coisa. Demonstram claramente a sua incapacidade de entender. Quer dizer, de que o presidente da República, conforme você acabou de dizer, e aí eu completaria que no presidencialismo de coalizão não tem jeito, quer dizer, o chefe do executivo vai ter sim que negociar com o legislativo, tá? Porque foi esse monstrengo, foi esse Frankenstein que a Constituição de 88 criou, e até que se modifique, é assim que vai ter que funcionar, né? E aí ele não entende, porque ele nunca fez parte de comissão nenhuma, né? Ele nunca foi convidado para entrar num palácio qualquer para ouvir qualquer negociação, porque ele não fazia parte, né? E o problema todo, que eu acho, aí já é uma impressão minha, é que ao ganhar a eleição, ele trouxe para ele, a exceção da área da economia, talvez até mesmo na própria área da economia, por outros caminhos, a pessoas também do baixíssimo clero, né? Pessoas que não têm essa capacidade de articulação. Daí a incapacidade de fazer, não digo que cair naquela situação extrema, vamos lembrar lá do falecido Severino Cavalcante, né, quando ele ganhou a presidência da Câmara, que a primeira coisa que ele disse que ele queria a diretoria da Petrobras que furava postos, né? Eu não digo que cheguemos nesse extremo, né, da avacalhação da distribuição de cargos, como foi a proposta do Severino Cavalcante, mas, por outro lado, concordo com você, quer dizer, o fato de distribuir cargos, de negociar, isso faz parte, até pelo sistema político que nós temos, sabe? O que você talvez possa exigir é que as pessoas sejam mais técnicas, ou então que tenham a capacidade, por exemplo, que o Lula tinha no seu governo, né, de chamar todos os parlamentares lá no Palácio do Planalto e conversar, né? Uma boa dose de uísque lá, e aí convencer todo mundo, né? Eu me lembro de ter encontrado políticos de centro-direita, de direita, que eram encantados com o Lula na época, né? E era uma coisa até surpreendente, vindo das pessoas que eu parrei. Então, mas era essa, o que você falou, essa capacidade de chamar, né? Olha, vamos conversar, então. Na medida que ele não chama, na medida que ele se não distribui ou distribui muito mal esses cargos, né? Não chega no extremo do Severino Cavalcante, mas também não vai para lugar nenhum, né? Ele acaba distribuindo mais cargos para o Exército, que não tem tanto voto assim, vamos combinar? Você tem mais general ali do que qualquer outra coisa, mas só que general não vota, né? Então, pelo menos não na quantidade de votos que ele gostaria que fosse possível. Então, fica realmente complicado, né? Aí voltamos a outro ponto. Quando não tem projeto de governo, me parece que, de fato, a situação é meio desalentadora, né? Ele sempre teve esse perfil de não discutir, né? Quer dizer, a gente não exatamente para o debate, ele tinha mais uma postura como deputado do confronto ali, mas não aceitava ideias diferentes da dele, né? Sim. E na eleitoral também, enfim, depois ele já, antes, na verdade, já estava se esquivando de debates e com o atentado que ele sofreu, enfim, não debateu mais, né? Então, ele acaba muitas vezes, acho que, governando para dentro, né, e não para fora, né, quer dizer, e se limitando ali a conversar com aqueles seguidores mais fanáticos dele, né, porque você tem uma parcela aí, acho que do eleitorado que votou nele, não exatamente porque morria de amores por ele, mas para votar, para tirar o PT, né, enfim, para derrotar o PT. Acho que muitos desses eleitores aí hoje já estão decepcionados com ele, vendo, né, a incapacidade do governo, né, e acho que havia uma expectativa também de alguns eleitores que votaram nele. Não, ele fala muita coisa, mas quando ele virar presidente, ele não vai fazer mais isso, ele não vai adotar mais esse discurso, enfim, e a gente vê ele repetindo, né, muitos dos discursos que ele tinha, né, quer dizer, ele está sendo ele mesmo, né, na verdade, né, quer dizer, um político ali que sem proposta, sem projeto, sem capacidade de dialogar, né,
ouvir o outro, de ceder, né? Então, acho que, de certo modo, já era algo esperado, né? Agora, talvez não nessa dosagem, né? Acho que havia uma expectativa de que esses partidos do centro, esses partidos aí da centro-direita, migrassem para a base dele, né? O que não ocorreu, né? Isso está complicando muito a vida dele, né? Olha, uma brincadeira rápida, né? A gente pode dizer, então, que no final das contas, ao contrário dos políticos tradicionais, ele cumpriu o que prometeu, que era não fazer absolutamente nada. Era não Exatamente. conversar, ele está cumprindo, ninguém pode reclamar, tá? Por favor, né? Ô Zé, olha, fala. Eu estou observando aí essas colocações dos amigos e como hipótese, né? Porque aqui o que a gente pode apenas fazer são levantar hipóteses, né? Do que está acontecendo. Nós não podemos precisar exatamente o que está acontecendo, né? E às vezes eu começo a ter um cuidado se eu não estou usando os meus mecanismos antigos de análise para compreender uma realidade nova que está em curso. E se isso, né, e se isso estiver acontecendo comigo, pode ser que eu não seja capaz de precisar o fenômeno que eu gostaria de compreender. Então, feito essas considerações, porque aqui, primeiro fazendo outro parênteses, não se trata de gostar ou não gostar, concordar ou não concordar, mas de compreender, né? Compreender de fato o que está a acontecer. Eu acho que é a nossa tarefa. Então, por exemplo, se olharmos a questão da distribuição de cargos, né? Pelos grupos de apoio que o próprio Edson mencionou, por exemplo, financista, religiosos, militares, etc., essa distribuição foi feita. Né? No primeiro escalão foi feita. Por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores e o da Educação é o grupo conservador lá do Olavo Carvalho. Né? De infraestruturas, etc. Aí os militares, como o professor Antônio enfatizou bem, tem mais militares do que votos, né? do que os votos que eles têm. A Damares, o setor evangélico representado. Então, o que aconteceu, né, aqui é só a nível de hipótese, realmente eu não tenho certezas, que a distribuição de cargos se dá pelo grupo de apoio sem a mediação parlamentar. E que essa estratégia de sufocar o parlamento pode ser parte da estratégia do grupo. Não é um cálculo casual. Pode ser casual, mas pode não ser. Por quê? Porque eles podem estar a pensar, e se a gente for analisar algumas falas do Bolsonaro, quando esteve no Chile e quando esteve em outros lugares, ele parte do pressuposto de que, por exemplo, o governo da Venezuela não caiu porque tem um núcleo militar com o apoio no governo Maduro. E se ele pensar o mesmo para si? Ou seja, né, no último estágio, no estágio de enfrentamento profundo, aquele núcleo coeso militar é quem vai sustentar um governo. As memórias do que aconteceu, né, de 64 até recente. Então, nós não podemos também descartar esse cenário. Por outro lado, nós temos dois governos de grande poder mundial dando sustentação, que é o do Trump e o de Israel. Isso também não pode ser desconsiderado, né? Nesse novo quadro. Então, um parlamento, os partidos passam a ser apenas instrumentos para eleger parlamentares e não mais ter aquele poder que tinha até então. Isso pode ser algo novo que esteja acontecendo no Brasil, né? Realmente, eu não tenho elementos ainda para afirmar com toda certeza, mas estou levantando apenas uma hipótese do que está aí, né? Então, agora o Edson coloca também que o grande desafio é como esse caos dos
possíveis aliados, né, desses grupos que o apoiaram, que mediaram, que legitimaram democraticamente, digamos assim, porque tem a votação, tem a escolha, do setor financeiro, aí o Paulo Guedes, né, do setor conservador, aí o Olavo e tal. O Olavo, por quê? O Olavo é uma figura, até o professor Antônio lembra-se, no dia, 7 horas depois das eleições, nós fizemos uma análise e eu fui muito claro, o Olavo foi um dos grandes vencedores dessa eleição. Por quê? Porque ele foi a pessoa que, desde 1989, começou a desconstrução da esquerda e fomentou, né, um grupo de youtubers, inclusive como, por exemplo, pessoas que são eleitas hoje, estão eleitas, são parlamentares que tiveram votação muito expressiva. Isso foi construído, isso não veio do acaso. Por isso, quando o Olavo briga com o Silas Malafaia, porque o Silas Malafaia fica invejoso, porque o Olavo fez uma menção, o Bolsonaro fez uma menção honrosa ao Olavo lá na Casa Branca, no jantar da embaixada em Washington, o Olavo vai e diz, não, você está acompanhando o Lula e a Dilma, Silas, né? Então, porque... E aí, a recompensa de quem apoia, eu acho que foi dada a recompensa, 2 ministérios, tá bem, né? Os militares agora estão comprometidos com esse governo. Se esse governo se acaba também assim a legitimidade da força militar, porque ela se envolveu com a política, queira ou não, né? A instituição, por mais que o nosso amigo lá que saiu, que comandava o exército, né? O Vilas Boas, né? Disse que não, mas está imbrincado, não tem mais como separar, né? É tanto que agora a divisão, a busca pelo aquele negócio de restos de guerras que tem, né? Eu até esqueço as palavras por aqui, Edson vai me perdoando, do botim de guerra, sei lá. Agora que essa parte da Previdência, os militares foram dizer, não, nós não vamos perder. Por que eles puderam dizer isso? Porque eles têm força nesse governo. E o Paulo Guedes teve que aceitar. Que é o outro setor, o setor financista que está querendo canalizar todos os recursos do povo brasileiro, enfim, tudo, para garantir a vida desse sistema, né, financista. Ou seja, um ambiente propício para ele continuar se dando bem no Brasil. Está muito claro. Por outro lado, por exemplo, há as rugas desse setor, esse setor evangélico que tem uma força cada vez mais crescente, não pode ser desconsiderado do cálculo. Então, essa ida para a embaixada, essa ida para Israel agora, e o anúncio do escritório, não é a embaixada, mas é o escritório, a ida ao Muro das Lamentações com o próprio Benjamin, é um sinal de reconhecimento daquilo ali pertencente a Israel. Porque o simbólico, naquele caso, o simbólico é muito mais forte do que o formal. Então, nós estamos entrando num novo quadro, né? E eu não sei, eu gostaria de que o Edson comentasse se no Congresso também já tem essa discussão, está acontecendo essa discussão, ou ela apenas esporádica, não é ainda um centro de discussão, sobre como essa mudança, né, da política internacional, da geopolítica, essas mudanças de cenário, a questão dos militares, como isso também cria um novo governo, uma nova forma de governar, e se os parlamentares começam a perceber que eles são menos importantes, né? Eu acho que, no fundo, é isso. Eles têm medo de agir, por exemplo, quando o Rodrigo Maia vai para cima do Moro, e veja a repercussão que começa a ter nas redes sociais, a gente vê o Maia acuado. Né? Porque essa base de militância, seja dos militares, as declarações dos militares, começam a pesar. Outra coisa também, que eu acho que é novo que está aí, é que o Congresso, ou os parlamentares, alguns, começam a enfrentar o Supremo. Porque eles sofreram ataques na legislatura passada. Agora eles começam... você tem um cajuru, abre a boca e fala o que quer,
ou seja, não tem mais respeito entre as instituições, ou seja, a crise política, né, que já vem se arrastando há longo tempo entre as instituições, causada por essa tensão entre as instituições, eu não sei se tende a se acalmar. Eu gostaria de ouvir do Edson as suas percepções sobre esses fatores, né, a relação entre os poderes, e também essa percepção sobre o papel do próprio parlamento enquanto dos partidos. Os parlamentares são importantes, mas os partidos parece que deixaram de ser importantes a partir desse novo momento político do Brasil. Havia uma expectativa, né, do presidente de governar não com os partidos, mas com as bancadas temáticas, né? Quer dizer, principalmente os evangélicos, né, a chamada bancada da bala, a bancada ruralista, né, que são as 3 bancadas mais fortes ali. Mas isso não se concretizou até agora, né, quer dizer, a bancada evangélica, por exemplo, ela tem suas diferenças ali internas também, tem a disputa de poder ali, e nem todos se sentem contemplados, por exemplo, com a ministra Damares, né, você tem um grupo ali que queria ter o Ministério da Educação, ter um ministério mais importante e tal, que não se sente contemplado, né, e outra coisa é a pauta, digamos, tomada emprestada deles, né, que é aquela pauta de costumes, né, quer dizer, que o governo já sinalizou que não pretende mexer com ela, né, deixando aí a coisa para o próprio Congresso, para eles mesmos se virarem, né. Na questão do agronegócio, você tem ali também, da bancada ruralista, um certo embate com o Ministério da Economia, né, porque eles se acostumaram, né, quer dizer, uma coisa histórica do setor ali, de rolagem de dívidas, né, rurais, enfim, de programas de refinanciamento de dívidas, né, quer dizer, coisa que o atual Ministério da Economia aí, rejeita, né, então você queria ali, a determinados momentos, uma queda de braço, isso também dificulta, eu acho, ele ter o apoio dessa bancada, né, e você tem ali a bancada, chamada bancada da bala, né, que cresceu bastante nessa legislatura, mas não tem não tem ainda esse poder enfim, de fazer uma diferença, por exemplo, numa votação como a bancada ruralista tem, como a própria bancada evangélica tem, né, quer dizer, ela acaba ali se envolvendo mais em questões de segurança mesmo, enfim, enquanto que as outras bancadas, elas conseguem sair ali do nicho, né, de fato, o senhor tem toda a razão, quer dizer, acho que tem uma coisa calculada também ali do Bolsonaro de como ele sempre usou nos discursos dele, de ter sempre um inimigo, né, quer dizer, o inimigo foi a esquerda, a esquerda, vai ser sempre a esquerda para ele, mas também o Congresso, né, quer dizer, à medida, de certo modo, joga ali a população, os eleitores dele contra o Congresso, do tipo, eu estou fazendo a minha parte, mas o Congresso não está fazendo, porque o Congresso quer dinheiro, os caras têm, que eu odeio, né, os órgãos, né, quer dizer, gerando aí pro Congresso. Agora, só que eu acho que, por mais que assim, os partidos de fato estejam enfraquecidos, né, até pelo número de partidos que tem, né, muito fragmentado, né, você tem mais de 30 partidos ali dentro do Congresso, e na verdade hoje você não tem mais nenhuma super bancada, né, como já chegou a ter, o MDB já chegou a ter, o próprio PT já teve, o PFL teve, né, hoje você não tem nenhuma super bancada, de fato, os partidos não estão tendo essa força toda, né, quer dizer, se pulverizou muito aí, eu acho, o poder, né, mas os parlamentares ainda têm, né, bastante poder, né, quer dizer, de fato, ele distribuiu ali, como a gente estava falando, o ministério entre os militares, entre evangélicos, entre os apoiadores do Olavo de Carvalho, enfim, entre os financistas, mas ele precisa de votos daquela turma que, né, para aprovar as coisas dele, ele precisa de votos daquela turma que está lá dentro do Congresso, né, e que muitas vezes não se sente contemplada com as ações de governo dele, né.
só que quando a revista sair, isso já terá acontecido. Mas o candidato de oposição a Netanyahu, por exemplo, ele já disse, se ele ganhar, ele quer distância de Jair Bolsonaro, ele disse textualmente, tá? Então, mesmo esses apoios internacionais que o Bolsonaro quer, eles também são apoios muito tênues, porque estão dependendo de realidades políticas que necessariamente não funcionam da forma como ele desejaria, né? E aí voltamos ao problema, que aí o Edson está chamando a atenção, que é essa coisa de, olha, no final é a política como sempre foi, né? Essa negociação de bancada, essa coisa, bancada aí no sentido de bancada mesmo, né? Um está do lado da mesa, as pessoas, cada um do lado da mesa, negociando os partidos, etc. Então, no final, é isso. É claro que eu acho, sim, que há uma tensão. De um lado, ele quer governar de uma forma nova, tá? Porém, existe uma realidade que não bate com essa forma, né? Então, essas duas coisas, talvez já uma terceira coisa. Aí nenhum de nós tem bola de cristal, né? Mas, enfim, por hora, não está funcionando, né? Mas você ia falar alguma coisa, eu te cortei. Não, eu penso assim que o elemento, né, que vai decidir o futuro da governabilidade, que a gente aqui está, no fundo, tratando de governabilidade, né? Seja com o Congresso, como funciona o Congresso misto. É compreensível que um governo completamente novo, né, sob muitos aspectos, ele não saiba, não conheça a máquina, então há um choque entre os desejos e a funcionabilidade da máquina, é também compreensível isso, né? Com exceção do setor da economia, que os caras conhecem muito bem a máquina, eles estão apenas gerenciando o que eles já sempre gerenciaram, talvez ali alguns segmentos dentro das forças militares que conhecem, mas isso tudo é compreensível. Agora, o fator que vai ser decisivo para mim é se a economia vai melhorar em curtíssimo prazo ou não, né? E vai gerar empregos e ter um alívio para a vida do povo. Um outro fator que também vai ser decisivo para esse processo vai ser a questão da segurança pública também. Se a criminalidade continuar tendo uma incidência, né, do mesmo jeito como estava antes, né? Então, isso, a base de apoio que o governo tem, nós não podemos desconsiderar. Tem uma base de apoio popular. Ela pode chegar a 25%, mas é significativa, né? Tanto que o Edson registrou que essa onda teve uma renovação significativa do Congresso. Do próprio Congresso veio com essa onda. Isso tem uma base de apoio, né? E ter 25% hoje fixo não é nada mal no Brasil super dividido, né? Ninguém tem mais do que isso também. Quem é que tem mais do que isso? A esquerda tem isso? Não tem, por exemplo, sabe, as próprias divisões ali, a oposição um pouco apagada, né? O centro-direita não tem isso também. Então, é a combinação, né, dos acasos que faz com que uma minoria exerça o governo. Isso aconteceu, por exemplo, lá nos Estados Unidos, aconteceu na França com Macron, aconteceu com o Brasil com Bolsonaro. Então, talvez seja um fenômeno novo que estamos a lidar aí na política mundial. Então, eu destacaria o seguinte: como é que o rumo da economia em curtíssimo prazo, 6 meses, alguma coisa, sinaliza uma esperança ou não para o povo, né? Porque o governo Bolsonaro foi eleito sob o discurso da desconstrução e do ataque. Né? Agora tem a bola na mão e tem que ir para a edificação. Cada vez mais os partidários da desconstrução não convencem os outros. O ataque serviu para desconstruir e atacar o inimigo, e você, com isso, conseguir uma maioria mínima para ser eleito. Mas agora é a hora do vamos ver, né? Então, o povo, nós estamos com 13 milhões de desempregados.
Então, a reforma da Previdência, passando ou não, enfim, as consequências disso na classe pobre, né? Nesse pessoal que teve uma esperança, de alguma forma, com esse governo. Nós não podemos também achar que foi que o povo estava satisfeito com o rumo do Brasil, porque não estava. Uma grande parte, uma parcela, 20% a 30%. A criminalidade, você teve um crescimento econômico, você teve uma empregabilidade muito grande no governo Lula, principalmente, né, onde nós chegamos a ter 4%, 5% apenas desempregados, né? Mas a sensação de segurança desconstruiu todas essas conquistas. Né? Isso são fatos objetivos. Então, ou seja, os problemas que o povo está a enfrentar não desapareceram, né? E chega um momento que a disputa por posições, por vagas, por postos no governo, ou os discursos, eles já não deixam de ser relevantes. Então, ou vai vir uma proposição para mostrar como superar isso de forma muito objetiva, ou vai ter um endurecimento, assim, tipo um governo, no caso, como está acontecendo na Venezuela, é muito claro isso, né, no sentido de um embate, que seria o pior cenário, e as pessoas, por defenderem aquele governo, enfim, irem para medidas mais drásticas do ponto de vista das liberdades. Nós não podemos descartar isso. Por exemplo, a opção por Mourão não tem base popular, mas ele tem um apoio de um segmento do mercado, por causa de uma racionalidade, como o nosso amigo Edson colocou, e ele tem talvez até o apoio de uma Rede Globo, que é mais ele é mais, né, palatável ali dentro. Mas, ao mesmo tempo, ele dentro das Forças Armadas, ele não é o estrategista. É tanto que, por isso, o Bolsonaro se aliou ao general Heleno. O general Heleno é a voz do Bolsonaro dentro das Forças Armadas. Sim. Não sei se estou correto, né, Edson? Mas parece isso, transparece. Exatamente. Exatamente isso, né? Tanto que eles tinham uma ideia de que o general Heleno conseguiria domá-lo, né? Quer dizer, naqueles momentos dele ali mais nervosos, enfim, mais agitados. Mas aí o que se tem falado é que o próprio general Heleno tem tido dificuldade para amansá-lo, digamos. Bom, aí, concluindo, assim, esse cenário, na verdade, eu estou querendo colocar preocupações, né? Preocupações com o futuro breve do Brasil, não o futuro a longo prazo, o futuro próximo do Brasil. Por exemplo, esse discurso de uma quebra de um Bolsonaro, aonde cairia nas mãos de um Mourão, e isso poderia desencadear um processo temeroso, né, sob a perspectiva da democracia, né, nós não podemos descartar isso, porque seria o apoio justamente do setor financista com o setor dos militares, né, e esse setor, então, esse setor mais democrático, ou esquerda, ou outros setores aí, tem que ter muito cuidado com esse jogo, né, no sentido, o próprio ataque ao Bolsonaro, passando de um determinado tempo, pode empurrar o Brasil para momentos muito tenebrosos. Eu não descarto isso, entendeu? E aí, eu acho que reforçar, talvez, o parlamento, o debate num parlamento e a valorização desse poder, né, da parlamentar, seja através ou dos partidos ou dos próprios parlamentares, seja talvez a grande tarefa para uma dose de racionalidade, né? Para não entrar nessa dose da irracionalidade e do messianismo, que é uma constante na tradição brasileira, né? Bom, infelizmente, até eu queria falar muita coisa, só que o nosso tempo já chegou no limite. E aí, dito isso, Edson, eu queria pedir a você as últimas considerações para a gente encaminhar o encerramento desse fórum, já sabendo que é inevitável que você participe. Aliás, eu estou pensando seriamente em incluí-lo, né, entre os membros fixos do fórum. Tá? Mas, por favor... É uma honra.
Mas, por favor. Agradeço mais uma vez a oportunidade aí, enfim, de conversar com vocês, enfim, de aprender com vocês aí, enfim. E estamos abertos aí, sempre que precisar, estamos à disposição. De fato, é um período muito complicado, muito imprevisível, né? Mas, quer dizer, já vem de anos, né? Não é agora também que a gente está vivendo isso, né? Quer dizer, que é uma crise atrás da outra, né? Quer dizer, uma vai cobrindo a outra e sem resolver, né? Na verdade, vai virando um rolo ali de crises, né? E num momento, assim, de muita incerteza, né? De um governo fraco, de um Congresso que ainda também não se firmou, ainda não mostrou muito para que lado vai, né, embora tenha essa base maciçamente conservadora, né, mas que, enfim, como ainda não entrou exatamente não chegou a ter uma lua de mel, né, exatamente com o governo, mas foi uma lua de mel, foi uma lua de mel mais curtinha, né, que geralmente fala em 100 dias e 80 dias já, enfim, o Maia e o Bolsonaro e o Moro, enfim, já estavam ali se estranhando, né? E eu acho que e não é uma coisa só entre Congresso e o Executivo, né? Quer dizer, o Judiciário também está num clima também meio belicoso, né? Muitos desses parlamentares chegaram agora ao Congresso com um discurso muito duro ali contra o Supremo, enfim, a gente não sabe também ainda como que o Supremo vai reagir a isso, né? A gente não esquecer da força que tem o Supremo, e o Supremo fazendo política, né, já há um bom tempo, influenciando decisões políticas, em eleições, né? Então, acho que é uma outra coisa também a gente observar, né, o papel aí do Supremo aí nessa crise toda, né? E sempre tem Lava Jato, enfim, que é uma coisa também que pega ali o Congresso também, né, pelo espírito de corpo que tem ali entre os parlamentares, né, quer dizer, fica ali sempre uma expectativa, será que eu vou ser o próximo, né, quer dizer, o próprio Rodrigo Maia tem investigação contra si, né, na Lava Jato, então alguma novidade que possa surgir daí também pode mudar bastante o clima, né, político. Tá certo. Zé, últimas palavras? As últimas palavras é apenas para agradecer o Edson, né? A sua vinda enriquece realmente o nosso fórum. Você é um analista quase como um fotógrafo, vai aos pontos centrais, né, do quadro, que é o que nós precisamos para fazer análise. Então, você nos alimenta, né, alimenta a rede com essas fotografias, digamos assim, né, que você traz. E eu penso que o grande desafio hoje é a gente ter fotografias que reflitam os elementos que compõem a realidade para poder a gente projetar as tendências, né, e tomar, talvez, os cuidados ou nos colocar melhor diante do cenário, como brasileiros. Então, agradecimento ao Edson, e você somando aqui ao nosso fórum, vai realmente enriquecer também essa plataforma. Eu que agradeço. E o professor Antônio eu não preciso mais elogiar, porque sem ele e sem a Universidade Federal de Ouro Preto aí, nada disso existiria. Prazer participar com vocês. Grande abraço a todos e até o nosso próximo Fórum Internacional de Ideias.